Nossa entrevista do dia, vamos estar batendo um papo aqui com a doutora Thaís Ferro, médica ginecologista, que vai estar falando sobre a questão da desmistificação, dos tabus sobre a saúde da mulher. Doutora Thaís Ferro, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, na Jovem Pan 100,7. Bom dia, sempre um prazer estar por aqui, falar sobre mulher, muito interessante. Bom dia, Nicole, bom dia, Natália. Mulher é um ser exemplar e serve de muito exemplo para muitos homens. Doutora Thaís, a gente sabe, que a questão da saúde e a saúde da mulher tem sido um tabu ao longo dos anos e a gente tem visto essa modificação com a questão de muito diálogo, falando também de muitas campanhas públicas que existem sobre a saúde da mulher. Como é que você vê essa mudança de paradigma na nossa sociedade? Então, eu vejo com muita expectativa e felicidade, porque as mulheres hoje elas estão se mostrando ao mundo, elas estão sabendo o que elas querem e para onde elas querem ir. Isso é muito importante, eu vejo todos os dias no consultório, apesar que muitas ainda se submetem às agressões, à submissão ao homem, mas isso está mudando. E para a saúde da mulher, para a saúde ginecológica, hoje que eu faço uma saúde diferenciada, uma ginecologia regenerativa, a estética íntima hoje está avançando muito no Brasil. Nós somos uns pioneiros em cirurgias ginecológicas para labioplastia, para mudar a estética. Então, isso já vislumbra um futuro bem mais interessante para as mulheres. E claro que a gente está em todos os sentidos. As mulheres elas hoje são pilotos, são coisas que antigamente a gente não se dava direito porque eram funções de homem. Mas eu falo que a mulher é multifuncional. E isso está realmente mudando e consecutivamente na saúde ginecológica. Doutora Thaís, cada mulher, a gente sabe que cada mulher ela tem necessidades específicas, com relação à sua saúde. É sempre precisa ter um olhar mais individualizado, é claro. Porém, algumas recomendações gerais, elas também são importantes para melhorar a qualidade de vida e aumentar a segurança da mulher como um todo. E aí, doutora, quais são os principais cuidados para a saúde da mulher? Assim, você olha para uma paciente ou você quer orientar uma mulher, quais são os principais pontos? Então, os principais pontos é ela decidir quando ela quer ser mãe. A ida ao ginecologista anual ela é imprescindível, porque as patologias ginecológicas elas podem ser prevenidas e podem ser evitadas a evolução. Por exemplo, o HPV, que é um dos índices maiores que nós estamos visualizando hoje, que é o precursor do câncer de colo, que é uma das doenças que mais matam as mulheres. Essa ida é o básico. A própria higiene íntima, a mulher, às vezes, faz até em excesso, porque é uma cultura desde a infância. E hoje a gente está tentando educar essas mulheres para a saúde ginecológica de uma higiene menos ampla, porque desde criança elas acham que tem que lavar a vagina. Isso não é bem assim, porque você vai modificar essa flora. Aqueles banhos de assento, a ducha higiênica, a gente já está desmistificando, porque é um dano à saúde ginecológica você modificar, colocar um jato de água dentro da sua vagina. As mulheres elas estão muito mais acessível à saúde ginecológica. Então, eu acho que o principal é o uso da camisinha, método contraceptivo de alguma forma, não só o de barreira, e a higiene íntima de uma forma geral. Doutora, o meu questionamento é sobre um tabu, Natália. Muitas mães ainda acreditam que, por exemplo, a filha adolescente não precisa ir a uma ginecologista. Então, meu questionamento à senhora é: quando que uma adolescente já pode iniciar, por exemplo, a sua ida ao ginecologista, aos seus exames rotineiros? Como a senhora bem trouxe, é importante que pelo menos uma vez ao ano a mulher realize todos esses procedimentos. Exatamente. O sexo ainda é tido como um segredo, principalmente de mãe para filha. E isso a gente precisa também eliminar esse preconceito. Normalmente as mães levam uma filha ao ginecologista
quando ela tem alguma má formação, quando atrasa a menstruação. Porém, é importantíssimo que assim que ela despertar, assim que ela iniciar os primeiros caracteres secundários, que é a mama, os pelos, a mãe levar ao ginecologista, até para que a conversa seja de profissional e paciente, não seja aquela conversa de internet, aquela conversa de grupos escolares, e que seja uma coisa real, porque o sexo, a saúde ginecológica, ela tem muitos mitos, tem muitas manias que foram trazidas dos nossos avós. Inclusive, aquele negócio de dizer que a menina, quando está menstruada, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Isso é um mito. Não pode cozinhar em algumas culturas, inclusive. Não pode tomar banho. Não pode tomar banho, assim. Não pode menstruar. Não pode cozinhar enquanto está menstruada, porque polui o alimento. Existe até culturalmente algo assim. É sempre muito associada à sujeira, né? Exato. E esse é um grande tabu, essa questão da saúde menstrual mesmo, né, doutora? E aí, uma das questões essenciais para ela entender a importância de cuidar da sua própria saúde é conhecer o seu próprio corpo, né, Nicole? E aí é muito importante nesse aspecto que vocês mencionaram, da questão da saúde menstrual. E aí, quais são, doutora, as mudanças normais no ciclo menstrual? Quando é hora de procurar ajuda médica, se a mulher, até mesmo já adolescente, já sente alguma coisa estranha ali no seu corpo? Como lidar com sintomas menstruais desconfortáveis? Vamos falar um pouco sobre essa questão da menstruação, que é um assunto bem... É realmente um tabu e a gente quer quebrar um pouco esses estigmas voltados para isso. E é uma polêmica, porque as mulheres, elas acham que elas têm que menstruar a cada 30 dias, e não é bem isso. O ciclo menstrual, ele varia entre 25 até 35 dias. Então, se você tem uma menstruação neste período, é um período habitual. Aí elas chegam, minha menstruação está atrasada. Não, não é bem assim. Também tem muito tabu sobre o volume, sobre aqueles coágulos de sangue que vêm. Então, elas ficam muito aperreadas, realmente, e chegam no consultório desesperadas. Só que é bem normal. Os coágulos, eles vêm de acordo com a descamação do endométrio. A menstruação não é doença, a menstruação é ausência de gravidez. E esse endométrio, ele vai espessar e, ao mesmo tempo, ele vai descamar, que é a menstruação. Então, isso não é nenhum problema. Os coágulos, eles vêm porque, em certos momentos, o sangue fica acumulado no endométrio e ele irrita o endométrio tem que expulsar. Então, é isso, exatamente. O volume menstrual também é uma outra coisa que as pacientes, elas reclamam muito. Isso é muito variável do seu perfil hormonal, porque isso vai variar de acordo com o que o seu endométrio vai espessar ou não. É natural também que essa menstruação ela vá diminuindo ao longo do tempo, porque a partir dos 35 anos já existe uma queda hormonal. E essa queda hormonal ela vai se identificar de acordo com o volume menstrual, o espessamento. Então, isso é bem diferente. Cólica menstrual, menstruação irregular, isso sim é quando você tem que estar indo para o seu ginecologista, porque existem tratamentos, e esses tratamentos eles são bem eficazes. As meninas que ainda não iniciaram atividade sexual fica um pouquinho mais difícil, porém, existem tratamentos. Ô, doutor... Eita, tá todo mundo querendo perguntar aqui. Mas eu quero saber se a senhora ouve muito no seu consultório a seguinte pergunta. É possível engravidar mesmo com a menstruação ocorrendo, doutora? É raro, mas assim, vamos dizer, o esperma, ele fica lá 72 horas. Se você tem uma relação 72 horas e você consegue ovular, e tem um óvulo ali circulante, você vai conseguir, mas isso é muito raro. O terror das mulheres, Natália, aquele medo. Olha, João, rapidinho aqui, aproveitar que a gente está em menstruação. O João tá barrado hoje. Nós vamos para a menopausa, não é? Que é um tabu ainda. E era sobre isso, Nicole, que eu ia perguntar. Então, menopausa. Deixa ele perguntar, Nicole. Não só porque, Nicole, porque assim, é um tema que era pouco usual na nossa sociedade e uma nomenclatura que praticamente não se via e não se ouvia falar nem na literatura médica. Era um tema praticamente que esquecido, o que não era tratado, a questão da menopausa. Mas continue, Nicole, que essa era a minha dúvida essa também. Questão do envelhecimento, então tinha um pouco as idosas, assim, mas não é bem assim. Complementa, Nicole, teu raciocínio. Primeiramente, eu queria tirar essa dúvida referente à menopausa e o climatério, porque poucas mulheres sabem que existem essas duas nomenclaturas
musculaturas nesse período, né, que para de menstruar, já vem os outros sintomas. E também sobre esse tabu, porque é visto de maneira pejorativa o ato da mulher entrar na menopausa. Então, e para mim é o melhor tema. Eu adoro tratar a menopausa, eu adoro falar sobre menopausa, porque hoje a gente evoluiu muito. Outro dia eu fui criticada na minha rede social porque eu falei que era a melhor fase da mulher. E na minha concepção porque hoje a gente tem muitas tecnologias, utilizamos remédios, tecnologias que elas dão poder à mulher nessa fase. E é uma fase que a mulher já está emocionalmente decidida, profissionalmente, então ela já sabe o que quer, para que ela veio ao mundo, e ela não está preocupada com muita coisa. Então, se você consegue ter uma qualidade de vida na menopausa, isso é sensacional. A diferença de climatério e menopausa, o climatério é o que antecede a menopausa. É aquela fase que você está com variações hormonais, irregularidades menstruais. E muitas vezes já começa os sintomas da menopausa, que é aí onde a gente entra. Se a gente intercede nesse período de climatério e ela chega com saúde na menopausa, é sensacional. A qualidade de vida da mulher modifica muito. E hoje a gente consegue essa proeza. Então, a mulher ela pode viver muito bem na menopausa. E a menopausa, a gente declara a menopausa quando você tem 1 ano de amenorreia, 1 ano sem menstruar. Aí é quando você está na menopausa. E, doutora, os sintomas, né, de onda de calor, suores noturnos, como a mulher consegue controlar essas coisas um pouquinho negativas, e né, a faixa de idade à também, menopausa, né, que costuma acontecer. Tanto o climatério como a menopausa é importante. A menopausa normal é dos 45 aos 55 anos. Antes disso, a gente considera a menopausa precoce. Os fogachos, eles são os principais e são os primeiros. Eles são os mais relatados. E eles são exatamente no climatério, eles já podem se iniciar e a gente já pode interceder aí. E aí vai vir a irregularidade. Por quê? O estrogênio é o hormônio mor na mulher. Enquanto a testosterona é no homem, a gente é movida a estrogênio. E a queda desse hormônio, ela já começa desde os 35 anos. Aí, quando é nos 45, eu estava falando para minha paciente ontem, vou completar 46 agora, eu estou nessa fase. Que os meus hormônios, eu já noto que já... E é muito interessante eu, como profissional, e de trabalhar na menopausa, porque eu fico observando, eu tenho uma mania impressionante de testar tudo que eu coloco nelas, eu testar em mim. E isso é muito legal, porque eu consigo sentir o que elas me relatam no consultório. Doutora, a gente tem visto ao longo dos anos uma questão de mudança comportamental na questão da liberdade sexual, principalmente na questão da mulher, que antes casava ali com 15, 16, 17 anos, vivia com um único companheiro, e hoje a coisa mudou completamente. A liberdade sexual que o homem tem, a mulher também tem hoje em dia. Qual a dica, qual a postura que você dá para essa mulher que está iniciando a sua vida sexual, os cuidados, a questão comportamental, você como médica ginecologista? Então, existe uma grande diferença entre liberdade sexual, você fazer sexo com quem você quer e consentindo aquilo, e libertinagem, que hoje a gente vê muito isso. Inclusive nos meios, nas redes sociais, a gente observa muitas artistas dizendo que faz isso, faz aquilo. Eu acho que a gente pode, a mulher ela adquirir um poder na sociedade, ela tem um papel hoje que ela pode fazer o que ela quiser. Agora, contanto que seja com responsabilidade, e principalmente no sexo. Por quê? Os vírus estão aí. Hoje, essa geração nova, elas não conheceram a AIDS, né, o HIV, mas ele é uma real e está aumentando, principalmente nos jovens, porque ninguém usa camisinha mais. Aí ter sexo com vários parceiros, para mim, é libertinagem. Sem as medidas de prevenção, as medidas de barreira, e também sem você estar usando o método contraceptivo, porque as crianças nascem e ficam largadas, elas não são realmente educadas. Então, eu acho que a gente poderia melhorar nesse ponto, fazer sexo, sim, você pode fazer com quem você quiser, com quantos parceiros você quiser, mas com responsabilidade.
E eu acho que esse é o ponto principal. Hoje a gente tem uma realidade do índice alto de HIV, de hepatite. Então, são doenças sexualmente transmissíveis. O próprio HPV, que é a principal causa de transmissão, e ele é o principal causador do câncer de colo, ele também é uma real no sexo sem proteção. Então, se a gente começa a ter relação com quem quer, pode ser 10, 20, mas contanto que seja sempre com proteção, né, doutora? Cuidado e responsabilidade, João. Doutora Thaíse Ferro, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, ao passo que deixo o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratar de outras temáticas tão importantes, tão relevantes para a nossa sociedade, principalmente para a questão da saúde da mulher, e deixo aqui um espaço para suas considerações finais. É sempre importante. E nesse Dia da Mulher, vim para cá, assim, tem um peso bem grande, né? Que eu sou uma defensora das mulheres, eu estudo, eu luto pelo papel, eu sou desde médica, eu falo que às vezes eu não sei nem que função eu estou exercendo, porque eu sou empresária, sou médica, sou pecuarista, eu saio do salto e vou para a bota de boa, e eu acho que muitas mulheres são colaboradoras também, assim como eu, são multifuncionais, fazem desde a esposa à mulher, e parabenizar essas mulheres alagoanas e a nós sertanejas, que somos mais, vamos dizer, somos mais lutadoras, porque viver numa sociedade bem machista, como é no Nordeste, como é no Sertão, a gente ter o papel e saber que papel a gente está exercendo, isso é muito importante. E será sempre um prazer, eu estou sempre à disposição, gosto muito de conversar sobre saúde da mulher e o espaço de vocês é muito especial. Assunto não falta, viu, João Mouzinho? É verdade. Muito obrigado mais uma vez à doutora Thaíse Ferro, a minhas companheiras de bancada aqui, Nicole Melo, Natália Barros, nosso querido operador Bitoca, o Ron Milson aqui nas redes sociais, nosso querido Mailson Franklin, que está se recuperando, indo para a semana, estará conosco, sempre com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.